hoje começar a falar sobre os biomas brasileiros. O que é bioma? É uma comunidade de plantas e animais com formas de vida e condições ambientais semelhantes. Mas muita gente confunde o que é bioma com o que é ecossistema. Então vamos esclarecer primeiro uma coisa. O ecossistema ele está dentro do bioma, porque eu tenho um ecossistema marinho, eu tenho um ecossistema do ciclo, eu tenho um ecossistema terrestre. Então eu tenho vários ecossistemas dentro de um bioma. O bioma reúne características únicas que definem ele. Agora, eu posso ter dentro daquele bioma alguns ecossistemas. Lembrando que uma bromélia pode ser considerada um ecossistema. Por quê? Basta que ali tenha componentes bióticos e abióticos vivendo nele. E geralmente nós temos até anfíbios que vivem ali naquela bromélia e somente encontrado ali, ainda tem essa. Então aí a gente está uma divisão de biomas, né? A gente tem tundra, taiga, deserto, taiga, tundra, deserto. Então as divisões quanto à precipitação, principalmente, a que menos chove, a que mais chove. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aqui. Tundra. Tundra é uma região gelada. O frio é contínuo. O verão dura apenas 60 dias e a temperatura máxima chega até 10 graus. É uma região que quando o gelo derrete, você encontra líquens, musgos, herbáceas, mas a biodiversidade é baixíssima. Você vai encontrar ela aqui em cima, né? A gente diz na região norte, onde eu tenho aqui Groenlândia, é uma formação bioma considerado jovem, e além disso, ele está próximo do Oceano Glacial Ártico. Cuidado, porque embaixo aqui, a gente costuma ver como embaixo, mas na verdade está aqui em cima, aqui nesse mapa está aqui em cima, tem a Antártida, e ela é deserto gelado, não é tundra. A tundra, o solo, como eu disse, fica congelado a maior parte do ano, chamado também de permafrost. A tundra só cresce em período de degelo, então quando o gelo derrete é que você vê esses musgos. Lembrando que é esse degelo que leva água para os desertos em alguns locais. Desculpa, para o deserto não, para algumas florestas em alguns locais, para os rios. O deserto são montanhas, na verdade, que derrete lá em cima. A palavra tundra é de origem finlandesa e significa planície sem árvores. Então, é um local que você não vai ver árvores, vai ver herbáceas no máximo. A taiga é eu costumo dizer que para entender bem a taiga, a gente lembra do Crepúsculo, da saga Crepúsculo, né? Então, é um inverno muito longo, um verão muito curto, mas mesmo assim é um clima considerado temperado. Árvores sempre verdes e a biodiversidade também é baixa. Você vai ver que ela fica logo embaixo do que era que a gente tinha chamado de tundra, né? Também chamada de floresta boreal. Os invernos são rigorosos e os verões são quentes. Então, você vai encontrar invernos assim e o verão. Essa é uma região predileta dos ursos, os ursos pardos. Eles na verdade, não hibernam, depois a gente vai descobrir isso. Eles dormem nessa região, nessa época do frio e acordam nessa época do verão.
a gente pode dizer que é uma floresta homogênea. Por quê? Porque a maior parte dela é conífera. Quando você olha de cima, você vê sempre essa floresta assim. É por isso que ela é também chamada de perene. Perene quer dizer que sempre está verde. A floresta temperada é um pouco abaixo. Eu brinco que é a floresta do Dr. Dolittle. É uma floresta decídua, guarde esse nome. Quando você ouvir falar em decídua, quer dizer que caem as folhas. E isso é uma característica desse tipo de vegetação, onde também as estações do ano são bastante definidas. No outono, as folhas mudam de cor. É aquela história mesmo da música de Sandy Júnior. As folhas caem no outono, o frio desce no inverno, as flores nascem na primavera e os frutos no verão. A floresta temperada é o bioma mais devastado do mundo porque foi onde primeiro, na verdade, assim, se ocorreu a grande produção, né, a agricultura. Então, aqui está a marca de onde eu encontro essas florestas temperadas, sempre com estações do ano bastante definidas. A pradaria. Na pradaria, o inverno é frio e o verão é moderado, mas eu tenho grande amplitude térmica. O que quer dizer isso, Laísa? Quer dizer que a temperatura máxima é muito alta e a temperatura mínima é muito baixa. Então, existe uma distância entre a temperatura máxima e mínima. É considerado temperado continental e subtropical, e a vegetação são gramíneas e ervas, principalmente com uma baixa biodiversidade. Olha o Brasil aqui, ó. Essa região aqui é no Brasil. Aqui a pradaria leva o nome de Pampa, chamado de Pampas. Essa é a principal característica. Parece que foi uma manga, né, que a gente chama aqui de pasto. Mas não. É porque ela não tem mesmo árvores. Ela é muito de vegetação herbáceas. As montanhas. Isso o Bruno já deve ter falado um bocado. Esse assunto é bem casado, biologia e geografia, pode cair nas duas provas. E Bruno sempre fala das montanhas, né? Porque o Brasil nós não temos. E aí tá marcando as grandes montanhas do mundo. Quando subimos uma área montanhosa, passamos por vários biomas. Nos primeiros 300 metros, a vegetação é semelhante à área ao redor, onde você estiver. Depois você vê uma floresta temperada, depois você vê uma região semelhante à taiga, depois os campos alpinos, ou seja, mais gelados, e depois só neve e gelo, acima de 3.000 metros. O fator climático é a altitude. Então, por isso encontramos neves em altas montanhas, em plena zona tropical, como na Cordilheira dos Andes. E aí o derretimento dessa neve, como eu disse, já ocasiona os rios cá embaixo. Os desertos. A gente está mostrando aqui as regiões de deserto, as regiões desérticas do mundo, né? A gente conhece muito o deserto do Saara e o deserto do Atacama, mas a característica do deserto é que a precipitação é baixíssima. A temperatura nos desertos, a amplitude térmica é imensa. Então, de dia faz muito calor, mas de noite faz muito frio. E é o que geralmente leva à morte de pessoas que ficam perdidas no deserto. A ausência de vegetação, às vezes há cactos e árvores de pequeno porte. A biodiversidade é baixa, mas a gente tem uma riqueza de répteis e lagartos.
e o clima é geralmente árido ou desértico. No deserto, tem em comum o fato de receber poucas e irregulares precipitações. Guardem essa informação, porque geralmente é o que caracteriza na questão que ele está falando de deserto. As temperaturas, como eu disse, chegam a 50 graus durante o dia e pode chegar a -1 durante a noite. Tem até um fato engraçado, não vou falar nomes, mas uma pessoa famosa fez uma live, né? E aí uma amiga me mandou para eu assistir e ela tinha ido para um deserto. Não lembro qual foi, mas foi lá pro lado do Saara. E aí ela foi para um hotel chiquérrimo, que é no meio do deserto. E quando ela chegou no quarto, ela falou, gente, não tem ar-condicionado. Como eu vou aguentar esse calor sem ar-condicionado? Isso aqui é um aquecedor, isso e aquilo. Aí eram as tendas, né? E tinha uns negócios assim, e ela disse que aquilo era um aquecedor. Eu não entendi bem se não tinha ar-condicionado em hora nenhuma, porque eu só vi um pedaço do que minha amiga me mandou. O fato é que, em seguida, foi uma montagem que fizeram, em seguida ela mostrou ela morrendo de frio, debaixo de não sei quantas cobertas, porque disse que tinha chegado à noite e que ela não tinha conseguido nem terminar de jantar. E aí me dá vontade de dizer, não estudou na Monteiro, né? O que é que eu posso fazer? Não aprendeu que o deserto faz calor de dia e frio de noite. Eu sei que ela, a propagandazinha, né, para poder falar mal dos outros, e eu assisti, linda, falava que ela não entendia nada de geografia e tal, mas muita gente não imagina que o deserto faça frio. A bichinha foi para lá, ficou rica, foi passear e esqueceu de estudar. Então eu vi na moto, que é madrugada. Os solos geralmente são muito pobres e pedregosos ou arenosos. Cuidado com isso aqui, ó. Quando eu falo em solo arenoso, eu também tenho que lembrar que esse solo, quando a água vem, ela geralmente chupa muito rápido a água, não se acumula sobre a terra. As plantas xerófitas, elas são adaptadas a pegar qualquer águazinha que cair, e principalmente de buscar água lá no fundo. Em algumas regiões com mais umidade, aparecem ilhas de vegetação, chamados oásis, que é aquilo que o pica-pau, o bichinho, sempre vê e nunca encontra. A formação dos desertos, e aí a gente tem que parar para falar de uma coisa, que eu vou falar melhor lá no terceiro ano, mas é importante a gente falar. Tem uma música que fala assim, vai virar mar, vai virar sertão. E aí diz que o sertão já foi mar e o mar vai virar sertão. E aqui, evolutivamente, é uma verdade. No sertão, nós temos alguns locais bem altos, e um exemplo é a Serra do Cariri, que há provas de que ali já foi o fundo do mar, pela presença de peixes, de diatomáceas, que a gente vai estudar lá no segundo ano. E esses mesmos cientistas, eles comprovaram que onde hoje você encontra a Amazônia, era, na verdade, um grande deserto. Como é que sabe disso? Porque os solos mais profundos, das camadas mais profundas da Amazônia, são solos pobres. Então, a gente sabe que isso é devido à herança de quando ele era deserto. Altas pressões subtropicais, geralmente ficam em grandes altitudes e geralmente tem barreiras montanhosas que impedem a passagem de ar vinda dos oceanos. É o caso principalmente do deserto do Atacama. Então aí a gente lembrando do deserto do Saara e do deserto do Atacama. Lembrando também que o deserto do Atacama existe uma teoria da conspiração de que o homem nunca foi à Lua e que na verdade são regiões desse deserto do Atacama que foram usadas para fazer a filmagem. Eu não acredito nisso. Nas bordas dos grandes desertos
aparecem em regiões menos secas que esses biomas considerados semidesertos. Então, você pode encontrar essas regiões que têm algumas folhagens, algumas herbáceas, mas são regiões nas bordas dos desertos. Aqui tem o deserto do Saara, o deserto do Kalahari, que são os mais famosos, né? O deserto australiano, o deserto do Atacama, são os mais famosos. No Brasil, a gente tem a Caatinga, que a gente vai falar mais para frente exatamente dos biomas brasileiros, mas esse é considerado um semideserto porque tem ainda uma vegetação maior, mas são xerófitas também e é bastante seco, é o clima árido. E aí a gente tem as florestas equatoriais, que são aquelas que são cortadas pela linha do Equador. Lembrando que a gente tem aqui uma diferença entre as florestas equatoriais e as florestas tropicais. Vamos ver. A equatorial, você vai ver uma floresta como essa aqui que a gente imagina é a Amazônia. Não, aqui é a Bacia do Congo. É onde vive quem já assistiu o filme. Eu adoro filme, aí falo um monte de filme, né? Quem já assistiu o filme A Montanha dos Gorilas. Então, tem alta pluviosidade. Pluviosidade é o quê? Chuva. Ausência de estação seca, ou seja, chove o ano todo. A temperatura o ano todo é quente e úmida. Equatorial úmida é o clima. E a vegetação tem folhas perenes. Olha o perene de novo, as folhas não caem. E são árvores de grande porte e altíssima biodiversidade. A floresta estratificada que a gente diz é porque se diferencia essas camadas. O extrato herbáceo, arbustivo, o extrato inferior, o extrato arbóreo médio. Então, essas camadas, a gente diferencia o tipo de biodiversidade que eu encontro ali, de animais, de tudo. As florestas tropicais, aqui está onde eu... Então, eu tenho alta pluviosidade também. Pode diminuir um pouquinho a temperatura no inverno, mas chove o ano inteiro. A temperatura geralmente é alta, baixa um pouquinho no inverno. É tropical super úmido. Ou seja, quando eu falo que é tropical super úmido, chove muito. Também árvores perenes e de grande porte e altíssima de biodiversidade. As florestas tropicais têm algumas características em comum. São heterogêneas, perenes, higrófilas e latifoliadas. E o que significa isso? Quando eu digo que é heterogênea, é porque tem árvores, por exemplo, muito grandes e muito densas. Árvores mais finas, como esses parecendo coqueiros aqui. Ela tem bromélias, então ela tem uma vegetação diversificada. Perene, já sabem por quê, não perde folha. Higrófila, cuidado com essa palavra, porque o higrófila ela é praticamente o inverso do xerófita que eu mandei marcar lá. Então, enquanto eu tenho na xerófita, eita, será que eu vou conseguir escrever? Enquanto eu tenho na xerófita adaptação ao calor, raízes muito profundas, folhas adaptadas a não perder muita água, na higrófila eu tenho o contrário. Raízes muito superficiais, pequenas, não precisa eu me esforçar, tem água toda hora. E folhas maiores para transpirar mais, para perder mais água, já que eu tenho muita água e muito calor. E latifoliada quer dizer folhas largas. Cuidado, isso aqui é uma característica comum tanto das florestas tropicais quanto das florestas equatoriais.
A gente encontra uma biodiversidade muito grande de plantas e vegetais e animais. De plantas e vegetais, plantas é vegetal, plantas e animais. As savanas. Essa aqui costuma fazer uma pegadinha porque o povo fala assim: leão vive aonde? Leão vive no deserto. Cuidado, leão vive na savana, é diferente de deserto. Veja que aqui agora eu tenho árvores, veja que eu tenho arbustos, eu tenho árvores, eu tenho a biodiversidade. As estações secas e úmidas bem marcadas. Nessas regiões eu tenho muitas partes mais altas, às vezes montanhas, muitas vezes montanhas, mas de regiões que também formam gelo na época do frio e que dissolve esse gelo formando os rios, que é para onde os animais dessa região migram em busca de água. O clima é tropical, alterna com seco e úmido, temperatura alta e moderada, árvores baixas, com troncos retorcidos, uma característica, por isso que a gente também chama, diz que aqui no Brasil tem a savana brasileira, e a biodiversidade é bem alta. A savana apresenta 2 andares de vegetação, uma tropófila, adaptada à variação de umidade, um mais alto formado por árvores e outros mais baixo. Então, esse nome tropófila vem justamente dessa parte mais alta de árvores e a mais baixa de gramíneas. Essas gramíneas, elas secam muito rápido e por isso essas regiões são muito propensas ao fogo. E não é fogo provocado, não, na maioria das vezes é fogo natural mesmo. As raízes das plantas são muito profundas e ramificadas para captar água, já que é uma região que chove pouco. E as árvores são típicas, a acácia e o imbondeiro. Essa daqui é conhecida como baobá. Uai, vocês conhecem, não sei se vocês conhecem a lenda do baobá, mas é uma lenda muito bonita de que o baobá é os cabelos das meninas da região, né? Tem uma história muito bonita com o baobá. E aí a gente vem para os principais biomas brasileiros, que eu tenho aqui a Amazônia, tenho aqui a Amazônia, tenho aqui o Cerrado, tenho aqui a Caatinga, tenho aqui o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. E aí a gente vai conhecer melhor todos eles. Lembrando aqui que eu tenho regiões que eu chamo de ecótono. Esses ecótonos são zonas de transição entre as regiões. Então, nessas regiões de transição, eu encontro animais e vegetais tanto do bioma que está do lado de cá, quanto do bioma que está do lado de lá. Isso tem em todos os encontros, na verdade, mas os mais estudados é o Cerrado Caatinga, o Caatinga Amazônia e o Amazônia Cerrado. Ah, tá, eu só ia esquecendo de dizer uma coisa, é que dentro do ecossistema Mata Atlântica, nós encontramos um que já é conhecido também, um ecossistema manguezal, mas a gente vai ver quando a gente falar dos biomas brasileiros. Vamos lá? Beijo!